Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Namastê, bem-vindos de volta. Ah, Aqui tem uma passagem do Mahabharata, né, que o Swamiji nos apresenta, no qual se diz: deve-se sacrificar o egoísmo pelo bem da família, sacrificar a família pelo bem da aldeia, sacrificar a aldeia pelo bem da nação e sacrificar tudo para alcançar a bem-aventurança eterna. Então, é uma passagem interessante, mas né, precisa ser muito bem interpretada, né? Às vezes, né, o sacrifício, o indivíduo precisa sacrificar uma perna para salvar o corpo inteiro, né? A perna está comprometida, essa perna, né? O indivíduo morre, né? Na época das guerras, né? Eu acho que na Segunda Guerra, ou Primeira Guerra Mundial, era normal, os cirurgiões, eles, no início, eles tentavam salvar os membros, mas eles acabavam morrendo, não conseguiam salvar. Aí eles se deram conta, né? Por questões de higiene, né? De contaminação, disso e daquilo, as pessoas morriam quando eles tentavam fazer uma intervenção para salvar os membros, né? Então, o que que eles faziam? Ele cortava o membro inteiro e depois dava um pouco de cachaça para os caras, um pouco de ópio, e pegava uma chapa de ferro quente e queimava a ponta da perna que foi cortada, ou do braço, para esterilizar tudo. Aí a pessoa, ela permanecia viva, mas no início eles morriam quase todos os soldados. Então, você sacrifica um membro da família, né, às vezes, né, para salvar a família. Às vezes, uma família precisa ser sacrificada, né, digamos assim, uma família extremamente adármica, numa aldeia, né. Então, fala assim, não, não tem jeito, a gente tentou a conversão, né, através de meios diplomáticos, meios pacíficos, né, ou sacrificar uma aldeia por bem de uma nação. E aqui o ponto-chave, né, porque esses sacrifícios aqui, a gente precisa tomar cuidado, porque nos dias de hoje, né, essa narrativa é muito facilmente usada para manipular, né, e obter um consenso internacional para fazer determinados extermínios, né? Então, sacrificar tudo para alcançar a bem-aventurança eterna é o chave da questão, né? Então, do ponto de vista do Dharma, né, você pode realmente sacrificar muitas coisas pelo bem do todo, né? Mas no final das coisas, no final das contas, se você quer a bem-aventurança, né, que é o ganho mais elevado, né, que existe, você tem que sacrificar tudo. Esse tudo se refere a todos os outros desejos que você tem pelo mundo, né? Porque mumukshutva, que é o desejo intenso, é o desejo que, para se tornar intenso, ele tem que consumir todos os outros desejos. Como eu coloco, os outros desejos, eles servem de combustível que vão alimentando. É como se a gente estivesse pegando tudo, né? Os móveis de salas, os troncos, né, os galhos de árvores, a gente vai botando tudo. Quanto mais combustível a gente bota, né, a gente vai aumentando a chama, né, desse fogo, né? E aqui nós estamos tratando de desejo, né, que às vezes é confuso. Mas desejo pelo autoconhecimento, se o desejo é um problema, o desejo pelo autoconhecimento também é um problema. E pode ser dito também isso. Também é um pequeno problema, mas isso precisa ser muito cuidadosamente compreendido, né? Porque é um desejo que ele vai crescendo na medida que ele vai usando os outros desejos como combustível. Mas na medida que ele vai consumindo os outros desejos, ele vai se tornando um desejo sempre mais, né, único, né? Aí imagina quando este desejo, este fogo, né, esta chama de desejo, não tem mais combustível, né? É como uma fogueira que a gente faz, não tem mais combustível, a gente jogou tudo nela. Aí o que que ocorre? Ela vai se, como é que se diz? Ele vai se extinguindo, né? Então, então é um desejo que tem um elemento estressante por si, né? Perturbante, porque é um desejo,
Mas quando ele consome todos os outros desejos, aí ele fica sem combustível. Aí o que ocorre com este fogo do desejo pelo autoconhecimento? Ele se torna tal qual, né, a brasa de uma fogueira, entendeu? Que ainda permanece acesa, mas sem criar nenhuma ondulação, porque o fogo causa ondulação. Mas imagine aquelas hastes, né, da fogueira, que ainda produzem um pouco de luz, né, mas sem criar nenhum movimento, né? Isso é uma analogia linda, maravilhosa. Então, você tem ainda uma luz, mas a luz é praticamente agora livre do Rajoguna, que é o desejo pelo autoconhecimento. Você consumiu todos os outros desejos, aí você começa a entrar num espaço no qual aí sim, você se rende a essa inteligência suprema, e você fica esperando, né, a ficha cair. Este é o conselho. Por causa de moksha, você deve estar pronto para abrir mão de todos os outros desejos. Não existe problema nenhum, não se preocupe. Ah, mas eu abri mão de tudo isso, então eu vou abrir mão do Vedanta Brasil, porque eu não quero abrir mão de tudo, né? Não, é um processo gradual. Você vai abrindo mão dos objetos sem sofrer nenhum problema, nenhuma dor. Você vai abrindo através dessa sabedoria, né? Você vai abdicando, né, os ganchos, né, as dependências com esses objetos. Então, é um processo natural que não envolve sofrimento psicológico de perda ou de carência, né? É um processo natural. Então, o indivíduo vai chegando no ponto que ele é pronto para abdicar de tudo, né? E sem nenhuma dor ou sentimento de perda ou de insegurança, entendeu? Porque é um abrir mão de uma coisa inferior para abraçar a minha natureza infinitamente superior. Né? Este estar preparado é a maturidade espiritual que permite ao indivíduo, né, recolher os seus membros, né, e se concentrar mais e mais nesse trabalho de elevação e de purificação e de autoconhecimento, né? Então ele vai abrindo mão de associações com o mundo, isso é natural. Vai abrindo mão de associações com pessoas tamásicas, extremamente rajásicas, que não agregam, que não contribuem, que não estão na minha mesma onda, no mesmo barco. Um dos problemas iniciais do buscador de moksha é que ele vai se encontrando sempre mais só do ponto de vista de amigos espirituais. Quando você chega neste nível de espiritualidade, você não tem sangha praticamente, entendeu? A sangha é possível, né? Um grupo de pessoas, quando você está trabalhando na periferia da espiritualidade, aí você encontra pessoas com valores comuns, com interesses comuns. Mas quando você chega aqui, né? Sim, você vai se tornar uma pessoa sempre mais só, mas isso também não assusta o indivíduo, porque ele começou já a perceber que a solidão não dói. A solidão dói, mas a solitude não dói, porque a solitude me permite, né, desfrutar da minha natureza purna, né, completa, plena, segura, né, como consciência. E assim nós desenvolvemos essa convicção de autoconhecimento, que é o estágio final, que me permite assumir a Aham Brahmasmi, né, reivindicar, eu sou esse Brahman. E tudo isso vai ser muito bem esclarecido no próximo verso. O próximo verso diz que a unidade com Brahman ocorre aqui e agora, como no futuro, para os autocontidos, os autocontrolados, os autodisciplinados, os autopurificados, né, que estão livres de desejos e são contidas, disciplinadas e conheceram a sua natureza no ser, no Atma, na consciência, em Brahman. E aqui o Krishna Guru diz que essa unidade com Brahman ocorre não somente aqui nesta vida, no presente, né? Como é uma realização eterna, que não tem mais retorno, né? Mas só ocorre para aqueles indivíduos que cresceram, desenvolveram, né? Essas qualificações, né?
de tal modo que eles neutralizam, né, ou removem, né, neutralizam, eu gosto dessa palavra, neutralizam aquela ignorância através de quê? Do conhecimento, da compreensão. A ignorância, ela não pode ser removida, essa história de remover a ignorante, né? Desde o início eu falava assim, essa palavra é remover, eu gosto de palavra, eu gosto de analisar a palavra. Essa ideia de remover, né, me dá a sensação de, ok, vamos tirar essa ignorância daqui e esconder ela num cantinho lá ou botar ela debaixo da terra. Eu removi a ignorância. Mas o conceito de neutralizar a ignorância com a compreensão, com o conhecimento, né? Ela simplesmente ela se torna não existente, do mesmo modo que a luz neutraliza a escuridão, o conhecimento neutraliza a ignorância precisa ser neutralizada através desta profunda, clara convicção, livre de dúvida, né? Eu sou Brahman, né? Isso requer todas essas qualificações devidamente ou relativamente desenvolvidas. Então, é o mesmo conceito do verso anterior, né? O desejo invariavelmente levará, nos conduzirá. O desejo é desejo por haver ou desejo por evitar. São desejos positivos e negativos. Invariavelmente desenvolvem, né, causam, né, esta doença do samsara, né? Então, o samsara, visto como uma problemática psicológica, emocional do Jiva-Atma, que deseja haver, manter e evitar o tempo todo, e não havendo controle sobre o campo dos objetos e experiências, ele sofre, né, muito, muito, muito mesmo, como nós sabemos. Raiva, irritação, depressão, expectativa, ansiedade, panic attack, né? Tantas coisas, né? E depois, quando você obtém algumas vezes sucesso, ainda assim, inevitavelmente você vai ter que sofrer a dor da perda daquilo que você ganhou, né? Então, o desejo invariavelmente nos conduz à doença do samsara. Isso nós vimos no terceiro capítulo de forma muito bem elaborada. Aqui o Swami extrai, traz de volta esse verso do terceiro capítulo, né? Ele diz, este desejo, esta raiva, que é nascido dessa Rajoguna, é um glutão insaciável e muito pecaminoso. Saiba que isso é o inimigo eterno, né? De todos os seres vivos, né? Então, pecaminoso aqui, ele vai produzir um declínio espiritual, né? Ou criar mais obstáculos espirituais. Então, ele é um inimigo no sentido de que ele vai me puxar para baixo em vez de me levar, né? Então, é o desejo, né, que inevitavelmente produz irritação, raiva, entre tantos outros emoções perturbadoras, que é nascido de uma energia primordial chamada Rajoguna, que é a energia que compele o indivíduo humano a desejar coisas, né, ou desejar o autoconhecimento. Esse Rajoguna, esse desejo, ele parece ser insaciável, até que ele, né, se extingua, né? É um desejo que ele, quando se extingue, ele já não é mais presente, porque você só deseja alguma coisa quando você sente que aquela coisa ainda não está presente na sua vida. Você deseja o autoconhecimento porque você ainda não tem convicção, né, total de que você é muito bem autoconhecido, autocontido, né? Você é a consciência. Imagina que amanhã você tem esse autoconhecimento e a total convicção deste autoconhecimento, bem estabelecido, aí você não deseja mais o autoconhecimento. A gente só deseja aquilo que a gente quer, mas ainda não tem, tá? Então, o autoconhecimento coloca fim a todos os desejos como um meio de me completar, inclusive o desejo pelo autoconhecimento. Assim, putz, agora que eu me toquei, eu não preciso mais de ficar querendo esse tal do autoconhecimento. Você entende, Marinela? Você entende tudo, né? Professor, eu entendo, mas isso não quer dizer que eu já faça tudo. Não, mas é importante entender. A gente vai fazendo esse processo nosso no Vedanta do Brasil, abrindo espaço para comentários, questões ou compartilhamentos,
não só para que eu possa ver o nível de cada um de vocês, mas para resolvermos nossas dúvidas, né? Então, o Swami aqui apresenta uma filosofia bacana, que é uma filosofia vedântica. A minha felicidade não pode depender daquilo que eu obtive, eu tenho, mas ela depende da qualidade do meu ser, né? Então, a felicidade é um estado de espírito, é um estado mental, né? É um sentimento, né, de pacificação e de alegria interior, de contentamento, que não depende do mundo exterior, das coisas, pessoas, eventos, né? etc., né? Então, eu preciso lembrar disso constantemente. É um princípio, uma filosofia básica do Vedanta. A minha felicidade não depende de tudo aquilo que eu ganho e mantenho, mas depende da qualidade da minha mente. Uma mente muito bem pacificada e resolvida através do Jnana, o autoconhecimento, Atma Jnana. Se isso for muito bem compreendido, a nossa preocupação com o ganho e com a manutenção, yoga em ksema, né? Yoga é conectar e obter e ganhar, né? Essa outra palavra que eu não ouvi o Swami, eu não lembro ter ouvido o Swami, eu não sei como ele pronuncia, mas ela significa manter, né? Ganhar e manter é a problemática de todo ser humano. A busca do ser humano é o quê? É de obter ou ganhar, manter e evitar o que eu não quero, né? Se eu vivo movido por essas energias, né, que me compelem ao ganho, manutenção e evitação, digamos que existe essa palavra, né, eu estou desperdiçando muita energia deste modo e, naturalmente, essa energia vai faltar para a minha busca espiritual, né? Então, a preservação e o ganho. E isso representa muito estresse, muita tensão, muita frustração, muita perturbação mental, emocional, psicológica, né? E, e com tudo isso, né, a minha mente é comprometida. Mesmo que você diga, não, depois, quando eu tiver 70 anos, e 70 anos chega rápido, hein? Não pense que vai demorar muito, não. Se você tiver sorte, você vai chegar aos 70 anos e chega assim, ó. Então, não, eu vou continuar, né, correndo para ver, preservar e evitar. Em 70 anos eu vou começar esse meu trabalho sério do Vedanta, né? Então, o que que ocorre? A pessoa, quando chegou aos 70 anos, ela desenvolveu, contraiu tanta perturbação mental, psicológica, emocional, intelectual, que ela não é qualificada para o Vedanta, né? O Vedanta requer uma preparação, né? E a preparação sempre começa agora. Entre outras, as pessoas, as disciplinas, né, se esforçam para o desenvolvimento do foco, né? A mente é um instrumento que nós temos que fazer, desenvolver, né, purificar e refinar, de modo que ela seja focalizada, porque uma mente sem foco é uma mente insuficiente, jamais será capaz de entrar no campo da espiritualidade de verdade. Aí a pessoa diz, mas que foco, que mente, a espiritualidade é no sentir, né? Eu sou um bhakta, né? Eu gosto de sentir, aí tá tudo zen para mim. Não. A espiritualidade realmente, quando você valoriza o intelecto humano e o conhecimento como um único modo de libertação da problemática psicológica humana, né? Que é o samsara. Então, essa concentração é indispensável, ela requer as 6 disciplinas de controle ou de regulação internas, né? Então, nós vimos tudo isso. Comparará nossa própria jornada, o corpo é comparado a um carro, ele faz a analogia de que o corpo é como se fosse o carro, isso é bacana. Os órgãos dos sentidos são comparados às 4 rodas, a mente é comparada à direção, né?
E o intelecto é comparado ao motorista, né? Então, nós estamos aqui guiando esse instrumento de conhecimento e experiência de libertação, né? E a gente não pode se confundir com as rodas, né? Ou com o volante, né? Porque se ocorrer um acidente, eu jamais posso dizer a culpa do volante, a culpa da carroceria, a culpa do carro. Não, é daquele que estava guiando o carro, né? Eu estou conduzindo a minha vida, se eu depois me encontro em circunstâncias extremamente dramáticas, né? Eu não posso culpar os outros ou culpar o Criador, né? Que nós sabemos que é perfeito e justo, né? Eu só posso dizer assim, não, foram as minhas limitações, a minha ignorância que fez da minha vida uma trajetória de colisão, né, e dor, né? Mas se eu souber conduzir a minha vida, conduzir esse corpo-mente de forma inteligente, adequada, sob a luz dos ensinamentos, com a ajuda de um professor, aí eu posso chegar ao meu destino. Eu preciso desenvolver uma personalidade forte, equilibrada, bem estruturada, organizada, né? Essa estrutura de personalidade, né? É uma colocação muito bacana, né? E o Nididhyasana Vedanta, ele serve para integrar a personalidade do indivíduo, né? A personalidade do indivíduo tem muitos aspectos, né? Tem um aspecto físico, tem um aspecto pensamento, emoção, sentimento, né? E tem um aspecto intelectual, né? Nós temos diversos brilhos da consciência refletidos neste complexo corpo-mente que representam a nossa personalidade, até mesmo o nosso subconsciente. Então, tudo isso precisa ser purificado de modo que ela seja bem estruturada, de modo que eu não tenha conflito, né, entre essas diferentes funções ou aspectos do meu caráter, né? Do ponto de vista intelectual, né, eu estou em total harmonia com a minha natureza emocional, né? Então, eu alinhei, eu harmonizei, eu integrei de tal modo que, né, o meu conhecimento e minha vida agora foram bem organizadas, foram bem alinhadas, né? Então, a personalidade bem estruturada é uma personalidade na qual esses diferentes aspectos daquilo que nos faz seres humanos, né, está bem integrada, né? O próximo estágio é o sannyasi, né? O indivíduo deve se tornar um sannyasi, né? E, mais uma vez, o sannyasi, nós abordamos neste capítulo 5, o sannyasi, o que significa sannyasi? Renunciador. Vocês sabiam disso? Sannyasi significa aquele que renunciou, né? E nós vimos, né, um dos temas mais principais do capítulo 5 é que a renúncia, ela precisa ser a renúncia interior. Eu tenho que renunciar, abdicar do meu apego, em outras palavras, eu tenho que neutralizar essa ignorância de modo que eu tenho vairagya e a capacidade de ser livre desta ignorância, livre do apego, da dependência que causa a doença do samsara, né? Então, a palavra yati significa sannyasi, mas sannyasi não significa necessariamente abandonar o mundo, né? Porque nós já compreendemos que o sannyasi, a renúncia interior é aquela que vale realmente. A renúncia interior vale para aqueles indivíduos em determinadas condições kármicas, onde ele pode dizer, não, não, eu já passei por tudo, já cumpri os meus papéis, os meus dharmas, e agora eu quero concentração total nessa busca, né? Aí a Betânia vem para a gente numa aula dessa e diz assim, professor, eu decidi ir para a Índia, eu vou me tornar uma sannyasi, né? Então, é uma possibilidade, porque aí eu quero me concentrar 100%, né? Então, só serve para isso, é concentração total, né? Mas é absolutamente não compulsório, porque dependendo, né, da natureza aparente de cada um de nós, isso pode ser uma solução não adequada, né? Então, a renúncia interior.
ela servia, né, o conceito do sannyasi é prescrito exclusivamente para concentrar o estudo e a busca da compreensão. É feito de tal modo, né, que tanto o brahmachari, né, que é até a idade de 20, 25 anos, e como o sannyasi, que a gente não... O sannyasi já não tem nenhuma responsabilidade. O estudante, o infanto, né, não tem nenhuma necessidade, não tem nenhuma responsabilidade, deveres, né? Então, ambos poderiam estar comprometidos totalmente com as escrituras, né? Então, nós sabemos, existem 4 ashramas, né? O ashrama da infância, o ashrama do householder, né? E depois do aposentado e depois daquele que renunciou e que se afastou do ambiente familiar, né? Então, esses quatro ashramas, né? A última pessoa se recolhe totalmente para estudar. O Vanaprastha Ashrama também é aquele do aposentado, né? Que ainda está exercendo alguns papéis, mas tem muito mais tempo para priorizar, né? Essa busca, né? Concentrar, né? Isso na estrutura védica acontecia, né? Nos anos passados, as pessoas eram capazes de se aposentar em torno aos 50, 55, nos dias de hoje, né? 70, 65 ou mais. Então, tudo isso é uma estrutura, né? Que era perfeita na cultura védica, né? E que neste capítulo 5 foi compactada e apresentada como 2 ashramas, o Grihasta e o Sannyasa, aquele que abdicou da interação com o mundo. Mas o sannyasi interior é aquele cuja prioridade de vida é o crescimento espiritual. Não importa se eu ainda esteja envolvido com o mundo ou não, né? Mas a minha prioridade é o autoconhecimento e moksha. Então, o que é o sannyasi? É aquele que, do ponto de vista de valores, né? Ele prioritarizou, não sei se eu estou falando certo, né? O autoconhecimento acima de todas as outras buscas humanas, né? Nós temos buscas por segurança, por entretenimentos, prazeres, buscas por conhecimentos científicos, objetivos e melhoramentos, né? E nós temos a busca pelo autoconhecimento. Então, o sannyasi é aquele que colocou a busca pelo autoconhecimento como a prioridade número 1, até que se torne quase que uma fixação, uma obsessão, até que se torne mais ou menos um desejo, né, que consumiu os outros desejos, né? Então, qual é a etapa final? A etapa final nós queremos saber é a obtenção do conhecimento espiritual, do Atmayana, e que depende deste processo, né, de inquirição, né, que nada mais é, né, o processo vedântico, o Swami ele muito frequentemente representa, né, nada mais é do que o estudo sistemático e consistente dos ensinamentos revelados por um período de tempo sob orientação de um acharya, de um professor competente. Lembre-se muito bem desta definição. O Jnana Yoga do Vedanta significa um estudo sistemático, né? Então, eu estou botando ali uma edição, o Jnana Yoga do Vedanta, porque existe tanto por aí esse conceito do Jnana Yoga, mas apresentado como fragmentos dos conhecimentos de declaração de identidade. O Jnana Yoga do Vedanta são os Upanishads que tratam das declarações de identidade do Jivatma como Paramatma, né? E são análises, mais análise em torno a essas declarações de identidade, né? Então, existe Jnana Yoga por aí, que são fragmentos, né? E esses fragmentos não representam um estudo sistemático, né? Mas significa somente um pedacinho aqui e ali que é vendido como a possibilidade de resultado instantâneo, né? Assim dito, caminho direto, né?
Você é a consciência, tudo é a consciência e você já é livre. Vai para casa e não enche, não vem mais aqui. Me dá doação todo mês e basta, né? Lembre-se, portanto, Yin Yoga Vedântico significa um estudo sistemático e consistente das escrituras de tempo sob orientação de um competente professor. Isso é o nosso Yin Yoga Vedântico. Quem faz este processo, quem está nesse processo é considerado um sannyasi por nós, por nós. E através deste conhecimento, né, eles obtêm a compreensão, eu sou Brahman, né? Eles se reivindicam a sua natureza em Brahman como Brahman. É como se fosse uma fusão do espaço interno dentro do, da moringa de barro, né? Com o espaço externo, né? Então, como nós vimos, a palavra Brahman significa vastidão, mas fundamentalmente significa um sem o outro, a não dualidade, né? Que é além da vastidão ou da limitação espacial. Então, este fundir-se em Brahman como Brahman é um evento cognitivo, digamos assim, é uma compreensão. Não é uma experiência, mas é uma compreensão. Ela pode vir colorida com uma pequena experiências, né? Pequena experiência espiritual ou mística, né? Mas é melhor que não venha com nenhum senso de experiência, mas que seja uma clareza, né? Intelectual, como dito, né? Quando a ficha cai, né? Então essa é a convicção. Não existe espaço entre eu e Brahman, não existe separação entre eu e Brahman, eu não preciso de viajar para me encontrar com Brahman, para me fundir em Brahman, porque eu sou Brahman. Existia somente uma ideia, uma noção equivocada de que o espaço dentro é distinto do espaço fora do corpo, né? Isso significa o quê? Significa que antes da morte também, e após a morte também. Então, a ideia de fundir em Brahman como Brahman é um evento, né? É uma ficha que cai, é uma cognição clara, livre de dúvida, que vai além desta vida, né? Ela continua no futuro, após a morte, porque o Jivan Mukta, né, é declarado Videha Mukti. Eu falei um pouco sobre isso ontem, né? Ele tendo neutralizado os seus desejos e aversões, né? O desejo por haver, manter e evitar, ele já não consegue produzir um outro corpo físico, porque o corpo físico não serve a um indivíduo que não tem mais desejo de interagir com o campo para obter, manter e evitar como meio de se realizar, né? É muito claro a lógica vedântica. Portanto, a este yani é dado o status de Videha Mukti, aquele que se dissolveu no espaço interior sem se confundir com nenhum espaço interior. Portanto, o espaço do pote é o espaço total. Do mesmo modo, essa consciência una, indivisível, ela também na presença do corpo, né, ela é indivisível. Ela pervade, permeia e vivifica o corpo, mas ela é livre do corpo e do reflexo que ocorre no intelecto, na mente humana, né? Ela sempre está presente. E quando o corpo morre, ela permanece presente, né? E este Yani é declarado Videha Mukti, muito embora não exista mais nenhuma individualidade, nem a nível de alma individual, ela se dissolve. Este é o resultado final, né? Que para algumas pessoas pode ser, mas isso é suicídio, eu não vou poder mais voltar.
Verso 27, tendo mantido fora os objetos dos sentidos, né, e tendo fixado a visão vedântica entre as sobrancelhas, deve-se regular a inspiração e a expiração, movendo-se dentro das narinas. Essa é a primeira. Agora ele começa a fazer um pouco de publicidade do capítulo 6, que é o capítulo sobre as meditações, né, o Passanas, né? Esse é um verso rico, bonito, né? Então você simplesmente desenganchou do mundo. Você compreendeu que o mundo não é realmente uma fonte de realização, felicidade permanente, né? É uma fonte de momentos de prazer, mas sempre associados a dores, né? Então, o que que você faz? Você se desapega do mundo gradualmente e vai desenvolvendo essa conexão com o seu ser. Através de quê? Através dessas meditações vedânticas, meditações do sistema, né, do Yoga Sutras, né? E uma delas ele dá aqui uma pincelada em alguns aspectos dessas meditações. Você mantém a visão entre as suas sobrancelhas. Você já deve ter passado por isso, né? Existem técnicas de meditar que você pega os seus olhos e você concentra ele entre as sobrancelhas. Por quê? Porque os olhos, eles nos conduzem no mundo, né? O olho tem uma passagem no Mandukya, vocês talvez não lembrem, né? Talvez no capítulo 1, né? Que fala que o acordado, o Vishwa, né? Ele é representado pelos olhos, né? O, o sonhador é representado pela mente, né? E o prânia é representado, é encontrado no coração, né? Então, são referências, né? Que me fez lembrar essa passagem desse verso, né? Então, a visão, né? Este meio, este sentido que nos levam, né, as cores e formas e nomes das configurações produzidas por Maheshwara, elas precisam ser contidas. Mas aí há quem diga que se não, é muito mais fácil fechar os olhos. Eu gosto de meditar com os olhos fechados, né? Então, tudo bem. Mas se você gosta de meditar com os olhos abertos, e eu passei por isso, porque eu curtia muito meditar com os olhos abertos também. Você tem que manter ele aberto, porque, de certo modo, te dá uma. Eu não vou nem elaborar sobre isso. Você mantém ele aberto, mas ainda assim não deixando que os olhos te conectem com os nomes e formas lá fora. Nomes, cor. Você permanece aberto, mas a gente pode dizer olhando no espaço, focado os olhos no espaço, ou focado em algum ponto que evite que você se conecte com os objetos que inevitavelmente ou frequentemente né, irão gatilhar, né, o gatilho, né, irão produzir atração e repulsão, né? Então, a visão entre as sobrancelhas e aí a respiração. Você tem que regular a inspiração. Então, a regulação da inspiração e expiração é uma coisa chave, né? E movendo-se dentro das narinas. Quando você entra no campo do pranayama, né, existem diversas técnicas de manipulação da inspiração para produzir determinados estados mentais. Mas do ponto de vista do Vedanta, você não quer produzir aqueles estados, aquelas epifanias que os yogis do pranayama gostam de fazer, entendeu? De 10 inalações, aí dentro você retém por tantos segundos, aí você solta e solta. Eles têm um monte de tecnologias que produzem determinados estados de euforia. Mas do ponto de vista vedântico, né, se a gente quiser usar o pranayama, a gente inspira e expira naturalmente, seguindo esse movimento de entrada e saída do prana vital através das narinas. E gradualmente isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, né? O foco neste movimento do prana, de tal modo que no início você fica focalizado só aqui na ponta do nariz, depois você começa a perceber ele chegando até aqui embaixo e subindo de novo. Você vai percebendo todo o movimento do prana
né? Entrada e saída, entrada e saída. Então, por que que a nós é recomendado a regulação da inspiração e da expiração através do pranayama, ou do vipassana, né? Em linguagem budista, né? Por quê? Porque a mente, né? A mente, os pranas e o corpo físico são parte de um organismo totalmente integrado. Fazendo um passo para trás, né? Um passinho para trás, a gente pode verificar claramente, indiscutivelmente, né? Que nós, né? Dependendo da nossa condição mental, a nossa condição prânica, né? De repente a gente tem que iniciar esse trabalho com os asanas, né? As posições do yoga. O que é o yoga, né, do ponto de vista dos asanas? É a preparação mais básica. Você, através das posturas físicas, né, e as torções para cá, torções para lá, posições, você vai gradualmente tranquilizando a sua mente e tranquilizando o seu sistema prânico. Tá? Então, você pode fazer esse trabalho iniciando do aspecto mais denso da nossa experiência humana, que é o corpo físico, e na medida que você tranquiliza e relaxa o físico, você vai relaxar o seu sistema prânico e a sua mente, tá? Então, depois de você já não precisar de fazer asanas para produzir uma certa tranquilidade e foco mental, você já pode entrar direto no pranayama. Então, o que é o pranayama? É um exercício de controlar a mente através do controle da respiração. Mas não no controle de forçar a respiração de um determinado modo que não é realmente natural. Deixa ela naturalmente entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. Aquilo ali é um foco, mas é um foco direcionado aos pranas. E na medida que essa respiração ela vai se tranquilizando, se tranquilizando, se tranquilizando, o nosso processo mental vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. É uma coisa incrível. Eu passei por tudo isso no meu processo, com o meu primeiro guru, né? Então, dos exercícios físicos que eu fazia, depois eu passei para o pranayama, e depois que você já não precisa utilizar a regulação, a observação dos pranas para desenvolver uma certa tranquilidade mental, né? Aí você pode pular não somente os asanas, mas pular o pranayama e entrar direto na meditação a nível mental. Então, o que é a meditação a nível mental? Deixa para lá os pranas, né? Agora eu tenho purificação suficiente para sentar e observar este reflexo da consciência que produz pensamentos e sensações. Aí eu vou observando tudo isso, eu vou observando, observando, observando. Aí a mente vai experimentando mais e mais shanti, paz, tranquilidade, né? Foco. Ela está focada agora nesses espaços que vão surgindo, né? Entre esses movimentos sutis de pensamentos, sensações, né? Emoções. Então, o que que ocorre? Agora eu vou compartilhar uma outra experiência minha. Eu não sabia de nada disso. Aqueles de vocês que me conhecem sabem que chegou um momento na minha vida que a meditação ela se tornou espontânea e fácil, mais fácil e bem natural, quando eu menos esperava, né? Eu estava tocando aquele restaurante, era muito esgotante, e eu fui fazer férias lá na Califórnia, né? A minha ex-esposa vivia lá, né? Num ranchinho bacana. E sempre que eu ia para lá, eu era uma semana ou duas de férias do restaurante, eu saía daquele estresse, né? Estresse desumano, e entrava num ambiente, levava os meus livrinhos do Nisargadatta Maharaj, né? E aí, naturalmente, eu fora aquele tufão, furacão, que era o restaurante, a minha mente gradualmente ia se tornando mais contemplativa. Toda vez que eu ia lá, eu começava a meditar espontaneamente.
né? Mas dessa última vez foi muito forte e eu comecei a entrar em espaços de silêncio muito profundos, quando eu menos esperava. Aí eu voltei para casa, eu acho que eu comentei alguma coisa com a Silvia, assim, ó, alguma coisa está se movendo, a minha mente está meditando facilmente, eu vou surfar nessa onda. Então eu estava começando a usar todo o meu estado, meu espaço, tempo livre, né, para entrar em contato com aquele silêncio, entrar em contato com aquele silêncio que estava finalmente, depois de mais de 30 anos de esforço espiritual, estava se manifestando, né? Então, neste espaço de silêncio, né, de bem-aventurança, né, etc, etc, eu fui descobrindo uma coisa estranha, que minha respiração parava completamente. E eu fiquei intrigado, eu falei assim, putz, parece que tem uma conexão entre a mente e os pranas, né? Eu não tinha essa concepção de pranas que eu tenho hoje, mas tem alguma coisa a ver, porque no meu Vipassana, no meu pranayama, quando a respiração ficava muito sutil, né? E só assim um pouquinho assim, a mente ficava muito sutil e muito, né? Então elas são muito colegadas, né? Muito conectadas. É por isso que quando a gente está estressado mentalmente, todos nós sabemos o que é estresse mental, a gente observa a respiração está como, né? A gente, né, está passando por um drama, passou por um susto enorme, né? A mente está estressada e os pranas também estão assim, né? Então, do mesmo modo, né, se a mente está muito tranquila, os pranas eles começam a parar, tá? E eu tive essa experiência sem compreendê-la, que a respiração parava, tá? Então, isso a gente vai ver, né? São os últimos versos são propagandas do capítulo 6. O benefício de Yāna, nós vimos no verso anterior. E, portanto, no verso anterior, 26, praticamente o quinto capítulo acabou. O Swamiji, que tem essa visão total do Gita, ele diz, o quinto capítulo acabou no verso 26, o verso 27, 28 e 29 são publicidades do capítulo 6 para ver se, né, a Juna vai voltar, né, para as próximas classes, né? Mas assim, Krishna introduz mais um tópico e no final ele conclui, que é o tópico do Upasana, da meditação. E Krishna quer apresentar brevemente este tópico nesses últimos capítulos para criar interesse na mente das pessoas do Vedanta Brasil, para que eles continuem voltando para a classe, né? Nós discutiremos, né, muito mais detalhadamente no capítulo 6, mas brevemente o Swami irá dizer alguma coisa próprio, como eu comecei a dizer, né, comentando esse verso. Mas eu vou deixar isso para a nossa próxima aula, porque eu não quero passar muito rápido por cima disso, porque é um tema muito importante e muito bacana. Ok. Questões, reclamações, indignações, apreciações? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Obrigado a todos vocês. Até a próxima, Ishvara permitindo.